sente mais falta do Brasil ou, né, da sua vida, eu acho que é isso. É amizade, aquela amizade que você sabe que você pode contar, que a pessoa pode contar com você, que aquela pessoa te escolhe, né, exatamente. E ainda tem aquele que o povo fala muito aqui, o imigrante raiz e o Nutella, né? Sim. Quem chega muito antes fala, você já pegou a fase boa. Porque na minha época era assim, isso eu não concordo muito e eu não faço com quem chega agora, porque eu acho assim, graças a Deus que as coisas vão melhorando, né? Então, se lá 20 anos atrás não tinha telefone fácil pra você ligar pra sua família, hoje tem, que bom que hoje tem, né? Aqui nos Estados Unidos, é muito honroso tudo que todo mundo faz. Sua história de vida importa. Carol, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando suas experiências nos Estados Unidos e também um pouco do que a We Take You There faz. Obrigada a você pelo convite. Sim. Vamos começar uma coisa. Quem é a Carol Villanova? Como você se descreveria? É um pouco complicado, né? Mas como seria isso? É complicado a gente nos descrever, né? Mas vamos lá. Eu sou a Carol, tenho 35 anos, mãe de 2 crianças, a Nicole e o Thomas, esposa, turismóloga, né? Me formei em turismo no Brasil e empreendedora aqui nessa loucura dos Estados Unidos. Maravilhoso. Turismóloga, eu não sabia que tinha esse nome, a profissão. Tem esse nome. Quem é formado em turismo, chama turismóloga. Ou bacharel em turismo. Bacharel em turismo, é interessante, né? Turismo faz sentido, né? Carol, qual foi o seu momento imigrou, quando você decidiu ir para os Estados Unidos? Pois é. Eu tenho uma relação com os Estados Unidos antes de quando eu imigrei, né, pra valer pra cá. Eu morei aqui de 2014 para 2015, mas aí foi numa outra situação. O meu marido ele veio a trabalho, como se ele tivesse sido transferido, né, o trabalho dele aqui para os Estados Unidos. Mas nós acabamos ficando somente 6 meses, por conta de trâmites da empresa mesmo. A empresa decidiu que a gente tinha que retornar para o Brasil. E depois nós decidimos por conta, né, ele já tinha se desligado da empresa, em 2017 vir para cá, aí vir de vez. Ficou com aquela coisa, nos Estados Unidos foi muito bom aquele período, vamos tentar lá. O primeiro período foi muito diferente. Eu estava grávida da Nicole, né, até por isso que ela também nasceu aqui, né, e não foi um período fácil, porque imagina, grávida pela primeira vez, longe de todo mundo, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, e fiquei muito pouco tempo para desenvolver tudo isso, né, então foi um período muito complicado, você sabe, né, você é mãe, quando a gente né, vai ter o nosso primeiro filho, a gente fica muito sensível às emoções, então não foi um período fácil. Eu não queria ficar aqui de jeito nenhum, queria voltar para o Brasil, queria minha vida de novo lá, mas eu acho que foi por muito conta dessa questão hormonal mesmo, né, toda essa mudança grávida. E daí depois que a gente voltou pro Brasil e vários fatores, né, aconteceram lá, a gente amadureceu a ideia para vir para cá. Então você, pela primeira vez, você veio grávida? Grávida. Porque 6 meses ela nasceu aqui, você veio grávida. Eu tava de 6 meses. Então pensa, e foi de uma hora para outra. Eu tava Fez fazendo todo país. o pré-natal lá, já tinha o médico, onde ela ia nascer, e de repente eu vim para cá e tive que fazer tudo de novo aqui. Todo pré-natal, ver onde ia nascer e tal. E como foi o seu parto aqui? Foi parto normal ou cesariano? Foi cesariana. A Nicole não estava encaixada, e daí eles decidiram já fazer a cesárea, né? Agendada, em 40 semanas. Isso. E no hospital, como foi esse tratamento que te deram? Olha, foi bom, eu gostei muito. A Nicole nasceu em um hospital e o Thomas acabou nascendo em outro, foi outro hospital. Mas eu não tenho, só tenho a agradecer, assim, os anjos que foram colocados no meu caminho, porque foi ótimo. E da primeira vez, detalhe que eu não falava uma palavra de inglês, né? Eu não falava inglês, quando eu me mudei pra cá eu não falava nada. Então, foi desafiador mesmo, assim. Mas foi ótimo o hospital, o tratamento, assim, aqui sempre é muito bom, assim, em relação a isso, né? Tratamento com os pacientes, assim, é bom. Que bom que você tem essa experiência positiva. Eu tenho. Problema na questão da saúde é o preço depois. Nem me fala. O meu parto da Rebeca foi $75 mil. Uau. Tudo bem que tinha seguro, mas mesmo assim eu achei assim uma coisa, Sim, um apartamento, claro. Mas você converte pro Brasil. Com Eu fiquei certeza. chocada, eu não imaginava. Quando chegou, eu falei, meu Deus, se a gente não tivesse seguro, como teria sido isso? Acho que aqui o que mais assusta os imigrantes é essa tal da continha do hospital. No hospital, exato. Por isso que muitos nem vão, né? Exatamente. Eu vou fazer uma live específica sobre isso com o meu cunhado, que é médico no Brasil, essas diferenças. Carol, e quando você veio para os Estados Unidos, já em 2017, que teve uma organização, você já veio para ficar. Sim. Quando você chegou com a sua filhota, seu marido, você olhou no aeroporto e falou, começou, o que você sentiu? Ai, nem sei descrever, acho assim, medo, claro, a gente sempre sente medo, porque é o novo, né? Você não sabe o que te aguarda, o que te espera, né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente tinha uma grande vontade de fazer aquilo dar certo. E a gente precisava fazer aquilo dar certo. Porque era a chance da nossa vida, era aquilo que a gente tinha na mão na hora, né? Naquele momento. E a gente tinha uma criança para criar de 2 anos, que ela Nicole já estava com 2 anos.
quando ela voltou. Então, acho que toda a força, toda a garra no início, que não foi fácil, foi por ela, eu acho. Foi por ela mesmo. Então, acho que foi por isso mesmo que a gente aguentou alguns perrengues. Sim. E o fato dela ter nascido aqui foi decisivo nessa escolha de vocês? Ah, foi. Foi porque, na nossa cabeça, assim, pra ela, assim, só por ela, né? Que seria, acho que mais fácil, seria bom pro futuro dela, né? Ela não iria passar por, na nossa cabeça, né? Por preconceitos em relação a isso, porque ela é filha de imigrante, sim, que a gente sabe que também tem preconceito na escola, mas ela nasceu aqui, né? Então, eu acho que pra ela o caminho já ia ser automaticamente muito mais fácil, né? Que ela já tem todos os direitos aqui, educação, saúde, essas coisas, então pra ela já seria mais fácil, né? Sim. E você já conseguiu construir uma rede de apoio, assim, pessoas que você pode contar fora da sua família? Olha, eu não diria rede de apoio, é muito difícil aqui, né? É difícil, tem vários fatores. Primeiro que aqui todo mundo tem o seu corre, todo mundo tem a sua vida. É bem diferente do Brasil em relação a isso, né? Que você tem ali um vizinho que tá ali em casa, você pode olhar aqui rapidinho pra mim, eu tenho que ir ali, já volto. Todo mundo tá fazendo alguma coisa, todo mundo trabalha, todo mundo tem sua correria. Mas, graças a Deus, eu tenho sim algumas pessoas que, por exemplo, me ajudam se eu preciso que pegue na escola, eu posso ligar, eu sei que a pessoa, né, se ela estiver disponível, ela vai pegar. E vice-versa também, né? Ela também me pede e eu vou e a gente vai quebrando o galho uma da outra. Mas pouquíssimas pessoas que você sabe que você pode contar. Você sente falta disso? Sim, muita. Eu acho que é o que eu mais sinto falta aqui, se for falar. Do que você sente mais falta do Brasil ou, né, da sua vida, eu acho que é isso. É amizade, aquela amizade que você sabe que você pode contar, que a pessoa pode contar com você, que aquela pessoa te escolhe, né, exatamente. Conta com você, final de semana, tá na casa da pessoa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos sair jantar, vamos fazer uma coisinha em casa. Eu adoro fazer isso, adoro receber gente, adoro... Só que aqui é muito difícil. É muito difícil fazer amizade, acho que depois que você é mais velho, né? É complicado aqui, assim. Então, isso que eu sinto mais falta. E foi uma coisa que te surpreendeu? Você não contava com essa dificuldade? Foi. Por isso que eu quebrei a cara muito no começo aqui. Porque eu sou muito de confiar nas pessoas e me abrir. Uhum. Hoje em dia eu mudei totalmente, assim. Eu sou muito mais fechada, eu não conto tudo da minha vida, ou, né, qualquer coisa pra qualquer pessoa. Mas no começo eu achava que todo mundo era amigo de todo mundo, né? Todo mundo que tá aqui passando pelo mesmo perrengue, passando pelas mesmas coisas, que também vai te acolher, que vai ser sua amiga, que vai não sei o quê. Aí foi isso que eu quebrei minha cara muito no começo, daí a gente vai aprendendo, né, com essas... Vai conhecendo o Vai ambiente, conhecendo. é um pouco selva, né? É, isso aí, exatamente. Porque no Brasil, querendo ou não, a gente já tá ali, cresceu no bairro, às Isso. vezes, ou vou mudar pra uma cidade grande, mas você tá no seu ambiente, você sabe como as coisas funcionam, né? Uhum. Você sabe a farmácia assim, transporte assim, é uma preocupação a menos. É. Parece que o foco a gente consegue manter mais, porque tudo que tá do environment, né, do ambiente, você já sabe administrar no Sim. automático, porque você cresceu naquilo. Exato. Aqui você tá num estado de alerta constante, porque Sim. tudo você tem que aprender. Ainda tem o idioma. Uhum. E ainda tem aquele que o povo fala muito aqui, o imigrante raiz e o Nutella, né? Sim. Quem chega muito antes fala, você já pegou a fase boa. Porque na minha época era assim. Isso eu não concordo muito e eu não faço com quem chega agora, porque eu acho assim, graças a Deus que as coisas vão melhorando, né? Então, se lá 20 anos atrás não tinha telefone fácil pra você ligar pra sua família, hoje tem. Que bom que hoje tem, né? Se antigamente o imigrante chegava e demorava 5 anos para conseguir conquistar alguma coisa, comprar um carro, e que bom que hoje o imigrante chega aqui e ele já pode conquistar, né? Já pode comprar um carro, já pode fazer as coisas, já pode viajar, né? Então, parece que é sempre uma competição. Eu sofri mais, ou eu tô melhor agora do que você e tal, e isso daí realmente me chocou um pouco também quando eu cheguei aqui. E você acha, então, que o imigrante já estabelecido, em certos momentos ele abusa do imigrante recém-chegado? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Já vi algumas coisas. Não compartilhar informação? Ixi, isso aí então, bem lembrado, não compartilhar informação. A pessoa sabe, já passou por aquele caminho e sabe que aquele caminho é o pior ou é o mais longo. Ao invés de contar pra pessoa e falar, não, vai por aqui, que é mais fácil, né? Não, eu passei por isso, você também tem que passar por isso e deixa ele ali, que ele vai encontrar. Mas deixa ele passar pelo mesmo caminho que eu passei, que eu me ferrei, então deixa ele também se ferrar. Você passou por isso aqui? Sim. Ai, que bom que pelo menos você aprendeu, se reconheceu, né? Tipo, Sim, claro, com certeza. Isso aí tem que faz parte da selva, né? Não Bom, é? a gente vai identificando. E que bom que a gente tem a chance de fazer diferente. fazer diferente. De não ser assim pro Exato, próximo, né? com certeza. Verdade. Carol, você é de Curitiba. O que mais você sente falta da sua cidade? Olha, se a gente for falar de gastronomia, tem alguns restaurantes lá que eu amo, né? Particularmente Curitiba é uma cidade muito boa na gastronomia.
Mas pinhão, que é típico lá. Ah, eu já encontrei aqui, já tem. Assim, tem pra vender em alguma época, mas é aqueles mirradinho que vem pra cá, né? Diferente. É. Pinhão, linguiça blumenau, você não deve conhecer, né? Não. Nunca ouviu falar? É uma linguiça defumada, que ela fica assim, pendurada nas padarias, assim. E é muito boa, eu amo, acho que era o que eu mais gostava de comer lá. Mas isso aqui não tem mesmo, não tem, nunca veio, não tem pra vender. Então, E não dá pra trazer, né? Não dá pra trazer. Pode. Eu já tive uma amiga que conseguiu trazer pra mim, mas ela arriscou, viu? Eu não peço Não recomenda, né? Não, ela arriscou. E cachorro quente, aquele prensadão, que lá na minha região eles fazem prensado, né? Não faz um cachorro quente normal. Essas coisas aí de... Que acaba tendo que fazer por aqui, gostinho né? de infância, essas coisas assim, eu sinto muita falta. Eu sei como é também. Você falou. Agora, essa coisa da linguiça, eu podia jurar que ela era de Santa Catarina, uma linguiça Blumenau do Paraná. Na verdade, é da região mesmo de Blumenau, Santa Catarina, mas é muito disseminada ali no sul mesmo, né? Santa Catarina e Paraná tem muito. Eu não sei no Rio Grande do Sul, não se tem, deve ter. Mas ali no Paraná é bem conhecido. Ô, Carol, o Recanto do Chiru, o Chiru, ele é do Paraná. Ah, é? Ele é de Ponta Grossa. E você deve ir lá. Eu vou lá. Pra mim, É o melhor. não vou falar o melhor, né? Porque me comprometo, mas tá nos top 5, top 5, com certeza. Bom saber. Carol, e nessa sua trajetória de imigrante, qual foi o maior desafio que você encontrou? Maior desafio, eu acho que foi essa transição mesmo de carreira, esse novo recomeço. Porque a gente tem que recomeçar mesmo aqui, né? Você sai lá do seu país, não tem um estilo de vida, né? Tinha um plano, né? Tinha um Você plano, isso quando eu crescer. Exato, né? A gente, igual eu já tinha falado, a gente se forma, aí a gente trabalha em algum lugar, você trabalha no escritório lá, sentadinha, no ar-condicionado, de salto e tal. Aí você chega aqui, você toca com uma outra realidade, né? Então, assim, até as coisas entrarem no eixo, então é muita mudança. Acho que foi assimilar tudo isso, né? Toda essa mudança, e para entender o meu propósito aqui, para que eu vim para cá, no que eu ia me encaixar aqui como profissional, né? Como mãe, como tudo, assim, como esposa, porque é uma nova vida que você tem que criar a partir desse momento que você chega aqui, porque tudo vai ser diferente. E o que você acha que foi crucial, que foi assim a chave para você pra começar a melhorar? Para começar, não, peraí, deixa eu me acertar nesse processo. Eu acho que foi realmente, assim, o entendimento de eu saber, assim, do meu valor e do meu conhecimento, que eu não ia jogar fora todo o conhecimento que eu tinha, o know-how, né? Então, aqui nos Estados Unidos, é muito honroso tudo que todo mundo faz, né? Como eu disse. Eu trabalhei em várias áreas aqui. E a gente sabe que a maioria dos imigrantes aqui, quando vem pra cá, vem na cabeça com mulher limpeza, homem construção, né? Mas existe outras oportunidades aqui nos Estados Unidos, né? Não estou julgando nem nada, assim, é ótimo. E tem muita gente que se encontrou nisso também e que ama e não vai largar, né? Que fez a vida com isso. Mas tem gente que não se encontra nisso, né? Então, tem outras oportunidades, tem outros trabalhos que você pode fazer e que você vai prosperar, que você vai se dar bem, ou que você simplesmente vai se encontrar, que você vai estar mais feliz, né? Com aquilo que você escolheu fazer, né? Eu, como formada em turismo, sempre trabalhei na área desde que eu me formei. E, assim, eu sou muito grata a Deus por poder trabalhar com isso aqui nos Estados Unidos também. Conseguir, né, continuar esse meu caminho aqui, profissionalmente, aqui. Então, eu entendi isso. Não, eu posso, então eu vou correr atrás disso, eu posso, eu consigo, né? E trouxe até meu marido para trabalhar comigo, que não tinha nada a ver com turismo. Qual era a área dele no Brasil? Ele trabalhava em exportação de granito. Ele era vendedor de granito, viajava bastante aqui para os Estados Unidos também, para encontro com os clientes, mas nada a ver com o turismo, né, em si. E a parte boa, principalmente para quem é mulher dessa área, é que te dá uma autonomia, né, no seu schedule. Com certeza. Isso eu acho que é a melhor parte de você empreender, né, trabalhar para você mesmo, é essa liberdade, que hoje em dia, acho que a maior riqueza é quando você é dono do seu próprio tempo, né? Então, você não ter que ficar constrangida de ter que avisar algum chefe que você precisa ir no médico, você tem uma festinha da sua filha na escola para ir, né? Essas coisas assim que você consegue administrar o seu próprio tempo, acho que para mim é a melhor coisa. Mesmo que o empreendedor trabalhe 20 horas por dia, são 20 horas voluntárias. Isso não exatamente. Isso não quer dizer que você trabalhe menos, é muito ao contrário, né? Você trabalha mais. A gente precisou, ainda estamos trabalhando nisso, mas
colocar um limite, assim, porque eu entendo que cliente manda mensagem a hora que ele pode também, né? Ele tem o trabalho dele lá, então às vezes é E tem diferença meia-noite. de fuso também, né? Com o Brasil é pouco, agora é só uma horinha, né? Não... Não, mas tem, às vezes lá no Brasil tá no horário de verão e aqui tá uma hora isso. menos, acontece. E aí, assim, a gente responde mensagem meia-noite, né? 1h da manhã. Aí, às vezes, quando a gente se pega, a gente tá assim, trabalhando na madrugada ali e tal. E ela falou assim, não, peraí, vamos dar uma acalmada aí, porque realmente, se deixar, aí a gente fica trabalhando. Mas pra você ver, né, a importância da liberdade, né? Porque mesmo que você trabalhe numa empresa, você saber que você não é dono do seu tempo, porque a empresa tá te pagando pelo seu tempo, pelo seu trabalho, tem um peso diferente. Você empreendendo, você dedica mais horas, Sim. mas como você sente que foi uma escolha sua, a sensação é melhor. Com certeza. A liberdade, assim, a gente foi feito pra ser mesmo, né? Uhum. Você pensa em voltar pro Brasil? Você já teve um momento que você falou, ai, não vai dar certo, vou voltar pro Brasil? Dessa vez que a gente veio agora, pela segunda vez, não. Não penso. Hoje eu não penso em voltar. Você tá adaptada. Eu não penso em voltar a morar no Brasil, não. Mas a gente nunca sabe. Eu nunca falo nunca, né? Porque a gente é sempre... Toda a vida vai ser imigrante aqui, né? Então, a gente nunca sabe. Hoje, não é o meu desejo voltar. Eu amo o Brasil, mas para morar, hoje em dia, não tenho planos. E você tem esse vazio do pertencimento, assim? Porque você não é americana que nasceu nessa cultura, mas ao mesmo tempo você não tá no Brasil. Você tem alguma coisa dentro de você que tem uma peça que tá faltando, você convive com esse sentimento? Claro, não, com certeza. Eu acho que isso é algo que nunca vai suprir, estando aqui, né? Mesmo estando já, se você tá aqui há 20 anos, 30 anos, você não tá na tua terra, né? Você não tá no teu país, no teu lugar ali, então sempre vai ter isso. Você sempre vai ser forasteiro aqui nessa cidade. Com certeza, porque realmente parece que você não tá ali encaixada 100% naquele lugar, né? Então, qualquer lugar que você está inserido, você não... Isso te dói em alguns momentos, assim, em algum lugar, assim, você sente uma dorzinha? Sim, né? Eu acho que sim, porque, querendo ou não, sempre vai ter alguém te julgando, eu acho, assim, sabe? Ou às vezes pode ser a síndrome do vira-lata, que muito brasileiro, né, sente. Nelson Rodrigues, que usava essa expressão, brasileiro tem a síndrome do cachorro vira-lata. Isso. Uma inferioridade constante, Pode né? até não ser que a pessoa esteja pensando isso, mas a gente vai pensar, né? Sim. Então, às vezes, quando eu tô assim, em alguma reunião, ou eu tô com algum grupo, né, com pessoal que é do turismo em Manhattan, que é do setor já direto de Nova York, né? Aí eu já fico assim com aquela, né? Eu sou aqui a forasteira aqui, né? Mas aí se você for ver Nova York, é uma cidade que tem uma miscigenação, assim, absurda, né? Sofre todo mundo. Aí eu tô lá, o pessoal em Manhattan, e daí em algum evento, mas eu sou brasileira me sentindo ali. Porém, tem japonês, tem hispano, tem alguém da Polônia. Então, assim, também todo mundo ali é imigrante de alguma forma, né? Por isso é que todo mundo, né? Que vem de outra família, né? De origem, de outro país. Então, às vezes a gente acha que é só conosco, mas aquela pessoa também tá sentindo a mesma coisa. Sim, verdade. É uma questão de ponto de vista, né? Isso aí. E a gente aprender, né? A fazer esse autoconhecimento, autovalorização, reconhecer nossas qualidades. Claro. Nos colocarmos onde a gente tá e eu tô aqui, Se estudei pra isso. Claro, com certeza. Mas é um aprendizado. Né? E esse país, assim, cada lugar é um aprendizado, né? Por exemplo, na escola das crianças, com as mães do PTO, é um lugar que você tem que se posicionar, porque tá todo mundo ali, você continua sendo de fora. No trabalho, cada um tem um desafio, né? Constante, assim, por isso que é um pouco selva na minha análise. Sim, total, com certeza. Tem alguma coisa que você faria diferente? Que você identifica assim, eu não deveria ter passado por esse caminho? Olha, eu acho que sim. No início, quando viemos pra cá, foi tudo muito repentino, assim, na nossa vida, né? Então a gente... Ainda lá no Brasil, no planejamento? A gente teve que decidir muito rápido as coisas. Então eu acho, assim, que eu faria diferente. Lá no início, quando a gente decidiu vir pra cá, porque foi tudo muito repentino, nós tivemos que decidir muito rápido. Então não deu tempo de nos planejarmos, como eu gostaria, né? Então eu acho que eu teria planejado melhor toda essa vinda pra cá, que eu acho que eu passaria menos perrengue do que a gente passou. Eu acho que um planejamento, assim mesmo, de vida antes, o que íamos fazer e como que a gente ia chegar aqui, como que ia ser, eu acho que eu teria feito diferente. Mas a gente só descobre com a idade. E também, assim, o jovem, né? Você vê muito jovem, então tem esse impulso, que é o que faz você se movimentar mesmo. Talvez você se perder no planejamento e não ia nem vir. Tem isso também. Quando a gente pensa demais, a gente não faz, né? O medo paralisa. Seus 2 filhos são americanos. Como é esse convívio
da cultura americana e falando português, e pais brasileiros, dentro de casa, essa mistura. Como funciona? Como é essa logística? A gente em casa não abre mão do português, então eles são obrigados a falar português em casa. Mas eles falam super bem, sem sotaque nenhum. Parece E sem sofrimento, né? E parece que nasceram no Brasil mesmo. E a gente só fala português em casa, né? Então, a Nicole desenvolveu a fala dela lá no Brasil já, né? Que ela veio pra cá quando tinha 2 anos, quando ela voltou. Então, e ela começou a falar com 1 ano. Então, ela começou a falar muito cedo. Então, ela já falava tudo português aqui, quando a gente veio. E o Thomas é a mesma coisa, escuta a gente conversa em casa com a Nicole e tal, e é engraçado porque pra criança, eles viram a chave automaticamente, né? Tá conversando comigo aqui em português e tal, fala. Encontrou com alguém que ele identifica que fala inglês, eles falam inglês e assim. E entre eles, quando eles estão brincando em casa? Em casa, eles falam português. Entre eles, você acredita? Eu acho que vai mudar isso quando eles ficarem mais velhos. Mas os dois falam português em casa, entre eles. É engraçado isso, porque eu conheço gente que fala com os pais em português, mas entre eles, os irmãos falam inglês. Eles não, eles falam português em casa também. Eles amam falar português. Eles gostam do Brasil? Eles gostam. Em casa também eles amam o Brasil. E quanto tempo demorou pra Nicole aprender o inglês? Nossa, foi bem rápido. Eu acho que foi assim, uns 3 meses. Não é impressionante? Assim que eu coloquei ela na escolinha, que ela ainda ficou um tempo em casa, e ficou com um babysitter, que era brasileira, aí depois que eu decidi colocar ela na escola, aí achei, né, que como ela só falava português, eu falei, ela vai sofrer, não vai entender nada, que nada. 3 meses ela já tava ótima, assim, 2 meses a professora já falou, não, ela entende tudo, ela já responde e tal. 3 meses ali na escolinha. Isso é uma coisa que me emociona, sabia? Como o ser humano é essa máquina, assim, né? Máquina é uma maneira de dizer, mas esse ser só pode ser não tem como não acreditar em Deus, eu acho, gente, é muito uma divino. esponja o cérebro da criança, Exato, né? é uma coisa Eles mágica. absorvem tudo. Do adulto, não. O meu, assim, essa parte fica tão fechada. Nem me fala. Isso é um estudo, minha filha. Meu Deus, é tão difícil pra gente, né? E pra eles é assim, eles aprendem rapidinho. É o momento do desenvolvimento mesmo. Você se descobriu mais brasileira aqui nos Estados Unidos? Olha, eu acho que sim. A gente parece que dá valor só quando perde, né? Exato. É sempre assim. Com certeza. Eu passei por uma experiência assim parecida, que eu sou de Curitiba e morei em Vitória, no Espírito Santo também, por um tempo. E assim, quando a gente tá na sua cidade, você fala mal, né? Mas só você pode falar mal também, da sua própria cidade, né? Igual família. Aí, quando eu fui pra Vitória, aí eu vi, né, a diferença das cidades e tal. Aí eu falei assim, meu Deus, eu amo minha cidade. Eu fiquei totalmente bairrista, né? E quando a gente chega aqui é a mesma coisa, né? A gente fica patriota, então é tudo, o Brasil é ótimo, o Brasil tem as melhores praias, a melhor comida. Sim. E tal, né? E a gente se interessa pelo que acontece lá, não é? Interessante. Sim, claro. Quer que tudo dê certo, quer que o país desenvolva. Com certeza. A gente sempre tá torcendo pelo nosso país, né? Para que ele melhore e que as coisas fiquem bem, né? Porque a gente tem nossa família lá, né? Então a gente quer que as coisas fiquem. E porque é uma coisa assim, né? Eu, pelo menos, acho tão bonito o patriotismo que o americano tem. Essa é uma coisa tão linda, assim, de ver no Brasil, assim, esse convencimento das pessoas de que nós que temos que fazer um país melhor. Né? Não é governo, não são só os empresários, somos nós todos juntos fazer como funciona, que eu vejo muito isso. O americano, ele tem esse senso de responsabilidade. Ele sente realmente que ele é o país. Ele é responsável por fazer isso aqui ser um bom lugar. Com certeza. Certamente, pela história, né, o país foi construído pelas pessoas, né, que estavam aqui. Exatamente. E não foi um governo, não foi uma coroa. O povo tem poder, né? A hora que o povo descobrir que, na verdade, é o povo que tem poder, pode ser que as coisas mudem, né? Melhorem. Sim, a internet está começando a fazer um movimento, pelo menos inédito. Mas vamos ver o que vai dar isso. Carol, o que você acha que o americano poderia aprender com os brasileiros? Eu acho que esse carinho, esse calor humano que o brasileiro tem, né? Eu acho que isso não tem para nenhum país, assim. O brasileiro é fora de série em relação a isso. Tem um calor humano diferente. Um carinho mesmo, carinho, né? Vontade de ajudar, de gostar, de gostar. Abraço, né? A gente abraça, beijo e tal. Eu acho que isso aí falta, esse calor humano. E do americano é muito frio, né? É demais. Eles têm uma preocupação de participar, de contribuir, de ajudar, mas tem uma barreira. Tem uma barreira. Se você precisar, né? Eles vão vir na sua casa, eles vão te ajudar, eles vão se envolver, vai pôr a mão na massa, não interessa o que seja. Se você estiver passando uma situação, vai encher de vizinho que você nunca viu, eles vão vir te ajudar. Mas resolveu a situação, tchau, nunca mais você vê. É um pouco isso, não é? Exatamente. É de responsabilidade de fazer aquilo e pronto, get it done. Mas essa parte nossa de
Concordo com você. Isso aí. E o que nós deveríamos aprender com eles? Olha, me pega muito essa questão, assim, aqui da honestidade deles. Eu escutei uma frase que eu nunca esqueci. O americano, ele primeiro confia para depois desconfiar, né? Então, assim, ele confia em você, porque na cabeça dele, você é honesto, né? Então, a gente sempre tem, dá os exemplos assim, esqueci minha jaqueta ali no parque, no dia seguinte voltei e estava ali no mesmo lugar, né? Alguém encontrou a carteira, levou ali no lugar e estava ali e tal. Já aconteceu comigo, de perder bolsa no outlet e cheguei lá na loja e estava lá no mesmo lugar, né? O brasileiro já é o contrário. Primeiro ele desconfia e ele vê que você é de confiança e ele te dá o voto de confiança, né? Então eu acho muito legal essa parte assim da honestidade, de você não precisar se preocupar de os pedágios que você passa, que você tem que jogar moedinha, todo mundo respeita e joga, né? O metrô, dificilmente você vai ver alguém pulando catraca, essas coisas aqui, então essas coisas funcionam muito bem, eu acho, em relação a isso. Aqui a tendência maior é fazer o certo, né? Exato. Tá na consciência Na coletiva, consciência, né? Exato. E isso vem ali debaixo da educação, né? Então, a educação... A questão social também. É primordial. Aqui no país por isso que as escolas públicas são muito boas. Aqui todo mundo, a maioria das pessoas, coloca os seus filhos nas escolas públicas, porque eles já começam a investir ali, né? Que é da onde que tem que investir ali, é na educação mesmo. E a questão social, de que não tem tanta desigualdade social como tem no Brasil, né? Não tem essa coisa, esse abismo. Sim, não tem um abismo. Tem a A desigualdade classe aqui. média aqui é grande. Tem a desigualdade, claro que tem, né? Mas não é tanto igual é no Brasil, né? Exatamente. O Rio de Janeiro é uma coisa que eu acho que nenhum gringo consegue entender. Como que tem um rio, tô Copacabana Palace aqui, que você olha pro outro lado, o que que tem? É uma coisa que realmente é um retrato do país mesmo, né? Fala pra mim sobre a We Take You There. Eu amei esse nome. De onde veio essa ideia? Como que vocês criaram esse business aqui? Então, We Take You There, né? No sentido, aí, traduzindo, né? Nós te levamos lá. A gente pensou nesse nome, foi assim um insight mesmo. A gente estava falando de nomes, tal, e o Augusto veio esse nome na mente dele e a gente achou ótimo, porque a gente já pensou num nome assim, já pensando lá na frente, né? Na expansão e um nome para ele ser globalizado mesmo, né? Então, apesar de sermos uma empresa que nosso foco hoje são os turistas brasileiros, né? É um nome que, quando a gente começar aí a atender clientes de outras nacionalidades, é super tranquilo para eles assimilarem, entenderem. E essa ideia do We Take You There como business, né? O que tem dentro do We Take You There? Não é só We Take You There. É só eu te levo lá. Tem mais coisa. Eu te acompanho lá, eu te explico lá. Como que é? Então, nós somos uma empresa de receptivo aqui em Nova York, né? O que consiste uma empresa de receptivo? Tudo que você precisa aqui na cidade, a gente vai te oferecer como turista. Então, transfer in out, que foi o nosso carro-chefe por muito tempo, né? Foi assim que nós começamos, fazendo transfer de turista do aeroporto para o hotel e vice-versa, né? E hoje nós temos aí nos nossos produtos, nós fazemos city tour de carro, walking tour, que é aquele passeio guiado a pé. Nós fazemos roteiros, né? Então, se o cliente está lá no Brasil e ele quer um roteiro para a viagem dele, nós fazemos também. Nós fazemos bate-volta para Washington, D.C., Boston, Filadélfia. E para outras cidades também. No inverno, por exemplo, os turistas gostam muito de ir para a estação de esqui. Então, tem algumas por aqui também, nós levamos. Tem o Six Flags, que é aquele parque de diversão, a gente leva lá também, né? Então, tem vários serviços que engloba. E não é nada engessado. Então, se você tem alguma demanda específica, você fala assim, Carol, eu tô indo para Nova York, mas eu tenho um tio que mora na cidade tal, que fica 3 horas de Nova York para o norte. Vocês me levam? Levamos, né? Tudo depende aí do que você precisa, da sua necessidade. A gente tem esse serviço. Motorista à disposição também. Você quer fazer uma sessão de fotos na cidade e você quer o carro para ter um apoio, para você se trocar, para você, né? Nós fazemos também. E eu tenho visto muito turista brasileiro, principalmente, vindo para Nova York e contratando realmente um serviço de fotógrafo específico para poder registrar, porque com as redes sociais as pessoas querem realmente assim, estou aqui, preciso dar um conhecimento público, um destaque a isso. Então, profissionalizar essa parte é uma tendência? Sim, tem muita gente fazendo isso. Fotos de família, fotos profissionais, aproveitam que estão aqui em Nova York para fazer fotos profissionais, né? Então, e nós temos alguns parceiros, fotógrafos, parceiros, videomakers, né? Então, a gente já esquematiza tudo num pacote só ali. Entendi. Se precisar de fazer fotos de família, foto
qualquer foto específica aqui na cidade, a gente tem que indicar e tal, tem os parceiros que trabalham com a gente. Tem todo esse diferencial no serviço de vocês. Às vezes a pessoa quer se maquiar, quer arrumar o cabelo para poder fazer as fotos. Isso também vocês também fazem toda essa a recomendação. gente tem uma rede aí de brasileiros, né? Que brasileiro é ótimo em tudo que faz, né? Então, a gente conhece maquiadora, cabeleireira, fotógrafo, tudo que precisar aqui, se quer fazer umas fotos de 15 anos, né? Às vezes o casal quer sair para jantar e quer uma babysitter brasileira. Também, já aconteceu isso? Já aconteceu. E a gente também tem como dar o suporte, ou, né, conhece alguém que pode ficar lá no hotel de confiança com a criança, né? Ou pega a criança para fazer algum passeio específico de criança, enquanto o casal sai fazer outra coisa. Também tem essa possibilidade. Isso? Já aconteceu. Ai, eu tenho uma coragem. Eu fui para Paris agora, eu quase arrisquei. Aí falei, não consegui. não, cancela. Tem que ser alguém de muita confiança mesmo, né? Pra você deixar assim, né? Mas tem, porque às vezes o casal quer ter um momento ali, né? E às vezes são crianças até grandinhas, mas ainda não podem ficar sozinha. Por exemplo, 2 adolescentes. Exato. Já teoricamente poderia ficar sozinho, mas o pai e a mãe não quer deixar no hotel. Vocês oferecem isso também. Um rooftop, né? Não pode entrar criança, menor de idade, né? Nem criança, menor de idade não pode entrar. Alguns, né, à noite, assim, dependendo do horário, já não pode mais entrar, então... Aí não vai perder uma oportunidade de ir num rooftop em Nova York, não, né? E aí vocês oferecem isso. Encaixar. E de onde veio essa ideia de empreender aqui nesse formato? Eu sou formada em turismo no Brasil. Aí, eu sempre trabalhei na área, desde que eu me formei. Durante a faculdade, eu já comecei a trabalhar na área e sempre trabalhei na parte de agência de turismo ou operadora, né? Comecei em agência e depois, quando eu fui para operadora de turismo, eu continuei e nunca saí da área. Aí, quando nós viemos para cá e a gente começou a pensar sobre o business e a abrir essa empresa de receptivo, né? A primeira coisa que a gente pensou, Nova York é uma das cidades que mais recebe turistas no mundo. E recebe muito turista brasileiro. Então, sempre vai ter cliente, sempre vai ter aquela pessoa. E isso foi há quase 7 anos atrás, 6 anos atrás, né? Então, hoje em dia tem muita gente que já faz isso que a gente faz. Lá naquela época já existia, mas não era tanto igual hoje, né? Então, tinha essa necessidade. E há 6 anos atrás também, o Instagram ainda não era tão assim, né? Era mais Facebook na época, não era hoje como a internet tá. Então, a gente sentiu essa necessidade também. Como eu trabalhava em operadora, eu conhecia muitos agentes de viagens, né? Então, eu já tinha aí um know-how para dar esse start, né? Já para começar. Então, eu comecei em parceria. Aí, comecei a divulgar para as agências que eu conhecia, né? Que nós estávamos fazendo transfer e tal. E as agências, por outro lado, gostaram muito, porque primeiro que eu era uma pessoa conhecida e elas sabiam que era de confiança, né? Quem trabalha em agência sabe que para você deixar um cliente seu ali na mão de alguém, né, tem que ser de confiança para saber que a pessoa vai estar lá no lugar, na hora. A reputação é importante, né? Então, a gente decidiu aí, a partir desse meu conhecimento que eu tinha já na área e já conhecia as pessoas, né, foi assim que começou mesmo. E aí foi dando certo, foi crescendo, e as agências em parceria. Daqui a pouco a gente começou também a investir no Instagram, e daí já vinha cliente direto, né? Não só por agência, mas vinha cliente direto nos procurar e tal. E a gente já estava, assim, numa fase muito boa. Aí, de repente, veio a pandemia. Aí foi um baque, né? Foi aquele baque que eu acho que muita empresa, muita empreendedora que sentiu. A área de turismo toda sentiu muito, né? A área de turismo e eventos parou, né? Parou, porque não tinha como, não tinha, né? Aí foi aquele baque que a gente teve que se reinventar, né? Tivemos que fazer outras coisas nessa época, mas não desistimos, continuamos com o Instagram. Aí a gente fazia as postagens, fazia live, fazia vídeos e mostrava como que estava a cidade, tal. E os clientes continuaram ali com a gente, né? Foram chegando mais clientes, foram chegando assim no Instagram, né? E aí a gente conseguiu manter essa comunidade bem ativa com a gente, né? Durante essa época. Porque tinha uma curiosidade, né? Tinha. Nossa, do que está acontecendo em Nova York. Se mostrava muito, principalmente no Brasil, né? Você pensa que... Você imagina a Times Square vazia, né? Então a gente ia lá e não tinha uma alma viva andando na rua. Não tinha nenhum estabelecimento aberto. Não tinha um McDonald's aberto. As luzes ficavam ligadas? As luzes ficavam ligadas, mas não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém. Então assim, quem passou por isso e viu realmente, né, como que pode acontecer. Porque hoje você olha a Times Square lotada de gente, você não imagina ela vazia, né? E aconteceu. Então, aí quando a gente manteve tudo isso, aí quando abriram as fronteiras, aí, graças a Deus, foi ótimo. Compensou? Compensou, com certeza. Aí foi um ano doido, maluco. De tanta demanda. Tanta demanda, todo mundo querendo viajar, todo mundo querendo usar os seus vouchers,
todo mundo aí já apavorado que não aguentava mais ficar em casa. Aí foi um ano, assim, só alta temporada, não teve baixo. De muito trabalho. Muito trabalho, graças a Deus. Qual ponto turístico não pode faltar no roteiro em Manhattan? Olha, polêmica, né? Porque tem muita gente, eu vou falar aqui para turista que vem pela primeira vez, que eu acho que ela é muito injustiçada. E tem muita gente que fala mal dela. Estátua da Liberdade. Sim, me fala sobre. Tem um mito que é melhor ver só do barco. Eu acho assim, tem muita gente que já vem com a experiência de outra pessoa. Porque meu amigo foi e falou que não vale a pena fazer Estátua da Liberdade. Dura o dia todo um passeio, você vai perder um dia de viagem só para ver a Estátua da Liberdade. Primeiro que é o símbolo de Nova York, né? O símbolo do país. Então, eu acho que é um ponto turístico que você deve fazer, porque não dá para deixar para você não fazer o clássico. Você tem que ir no observatório, você tem que ir na Estátua da Liberdade, você tem sim que passar na Times Square, passa na Times Square de dia, passa na Times Square de noite. Poxa, a sua primeira vez, você tem que fazer o básico do básico. Empire State. Aí depois, numa segunda vez, coloca umas coisas diferentes que você já não fez. Mas o básico você tem que fazer. Você tem que ir no Central Park, né? Estátua da Liberdade, Empire State ou algum outro observatório. Central Park, Times Square. Falando da polêmica Estátua da Liberdade. Eu vou falar. Muita gente vai concordar e muita gente não vai concordar comigo, mas tudo bem. Muita gente injustiça ela porque fica com... escutei falar que ela não vale a pena. Escutei falar que leva um dia todo para ir, para fazer. Eu não vou perder um dia, não vale a pena perder um dia todo da minha viagem. Primeiro, a Estátua da Liberdade é o símbolo de Nova York, o símbolo dos Estados Unidos. Então, na minha opinião, você não tem que deixar de fazer. É um passeio barato, das atrações pagas, ela é uma das mais baratas que tem para fazer. Você faz no seu tempo. Então, você chega lá, tem barco toda hora, acho que é de 15 em 15 minutos que chega um barco. Então, você vai entrar na fila, você vai pegar lá a balsa e você vai direto para a ilha, que você vai descer lá para tirar aquela famosa foto embaixo da estátua. O trajeto dura uns 15 minutos no máximo, né? Depois que você desembarca lá na ilha. Você faz o seu tempo, você vai lá, olha a Estátua da Liberdade, lá dentro da ilha tem um museu que você pode entrar lá, olhar, que é bem bacana. E depois disso, você já pode voltar embora, você não precisa ficar lá o dia todo. Então assim, eu já fiz com cliente, que eu também faço esse acompanhamento, em 2 horas. Eu coloco geralmente quando eu faço acompanhamento, 2 horas para a Estátua da Liberdade. Desde o momento que a gente chega lá, para fazer todo o trâmite para entrar, até chegar de novo na ilha. Na volta, ela para no Museu da Imigração. Isso é uma dica que nem todo mundo sabe. Você não é obrigado a descer na ilha da imigração. Então, se você não quiser descer, que na maioria das vezes meus clientes não querem descer, a gente continua no barco e aquele pessoal que está na ilha da imigração, no Museu da Imigração, sobe, você espera 5 minutinhos e ele volta para Manhattan, pronto. É uma coisa que eu acho que não tem que deixar de fazer. É clássico, sabe? Então, eu super defendo a Estátua da Liberdade, porque eu acho que vale a pena sim. E você não vai gastar um dia todo para fazer. A não ser que você queira, você não vai gastar um dia todo para fazer. Sobre o Museu da Imigração, o que tem lá? Tem a história, né, de todos os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos, que chegaram em Nova York. Ali, aquela região toda que a gente chama de Downtown Manhattan ou Lower Manhattan, foi onde os imigrantes chegaram. Então, essa parte de Nova York, ela é totalmente histórica, porque como toda cidade, que tem porto, a cidade começa a se desenvolver em volta do porto, né? Então, foi ali que tudo começou. Aí as pessoas vão para lá para ver, né, que tem lá os nomes, os sobrenomes, os livros, como os imigrantes que chegaram aqui e que construíram Nova York, né? Então, por isso que nessa região tem muita coisa histórica ali. Sua história de vida importa.